Saudações aí do YouTube, saudações aí do meu canal. Vamos falar aí hoje sobre o jogo entre São Paulo e Colón, ou melhor, Colón e São Paulo. A cara aí foi 1 a 0 pra gente, a gente até conseguiu, um pouco meio desanimado pra também fazer o vídeo, porque não concordo nem um pouquinho com o que ao longo do vídeo vai passar, o que eu vou falando aí, beleza? Então, analisando o jogo do São Paulo 1, Colón 0, 5 a 3 nos pênaltis. Falando da partida em si, achei que o São Paulo até que jogou bem, não foi uma partida de tanta garra, de tanta determinação que o São Paulo costuma fazer, mas mostrou uma certa vontade de querer pelo menos fazer um golzinho, para pelo menos tentar levar para os pênaltis. O Colón manteve a mesma postura que teve aqui no Morumbi, não veio para cima do São Paulo, respeitou muito o São Paulo também. Foi um time que soube respeitar um time melhor na partida. Então, parabéns até pro Colón aí pela estrutura de jogo, pelo que manteve no jogo. Não deram o pontapé, lógico que tem a catimba, tem isso e aquilo, mas de fato deixou muito claro o que aconteceu com o Diego Souza. Eles não deixaram interferir ou não interferiu na partida que foi na Argentina. Não teve pontapé, lógico que tem sempre aquela catimba de sempre, aquela coisa do Argentina normal, mas não bateram, não deram pontapé, mesmo quando estavam perdendo o jogo também, souberam não partir para violência, não partir para agressões. Então, palmas aí pro Colón, pelo menos, que teve cabeça, não foi o clássico argentino que a gente conhece. Catimbaia normal, mas não deixou o que aconteceu no Morumbi interferir no jogo de cá. Então, esse é um ponto aí que eu queria ressaltar. Agora falando também, voltando a falar do jogo. Então o São Paulo massacrou pra mim o jogo inteiro. O São Paulo buscou o gol, o Jean fez uma defesa só, depois também vou falar do Jean. Dá um puxãozinho de orelha, mas beleza. No decorrer da partida, o Jean só foi exigido uma vez, teve outras vezes ali, mas não foi com tanta clareza assim também. Aliás, teve uma sim que o cara deu um toquinho, ele acho que passou pela bola, não achou nada. Depois também teve o lance do pênalti. Pênalti, né? Mas não foi pênalti. Graças a Deus o juiz não foi pela pressão da torcida. Graças a Deus o juiz também não se deixou se influenciar pelo pelo mando de casa, que era do Colón. Pra mim apitou faltas corretamente. Lógico que nem todas 100% foram corretas, ou também no que ele errou foi certo, enfim. O juiz até que foi bem, mas falando do jogo em si, São Paulo então massacrou para mim o Colón. O São Paulo foi superior o tempo todo, desde o primeiro tempo. Partida muito abaixo do Rojas, para mim deveu muito no jogo. Partida muito abaixo também do Reinaldo. São titulares que não renderam na partida. O São Paulo entrou com apenas 5 titulares. E Rojas e Reinaldo não entraram muito bem na partida, não fizeram um jogo muito top assim, né, que a gente costuma ver, que o Reinaldo apoia bastante também no ataque. Ele até ia pro ataque, mas uns passes muito errados, uns lances meio que nada a ver. Eu particularmente não gostei do jogo dos dois. Do jogo do Araruna também odiei, ou seja, as duas laterais do São Paulo estavam praticamente abandonadas, estavam muito ruins. O Araruna, pra mim, pode sair do São Paulo, é jogadorzinho no máximo pra jogar num Vitória, num Sport de Recife, Bahia, no máximo time assim, time de grande potência no Brasil. Ele não tem personalidade pra jogar, não tem nem futebol pra poder jogar. E o Lucas Fernandes também, pra mim, pode ir embora do São Paulo, é horrível, horrível. E eu até acho que ele tenha futebol, pra evoluir. Mas ele não tem personalidade, ele não consegue encaixar no São Paulo, é incrível. Talvez se ele fosse para um Vasco da vida, talvez lá no Vasco ele se destacaria, viraria até um jogadorzinho melhor. Mas também para mim poderia ir embora do São Paulo, porque no jogo de ontem foi horrível também o Lucas Fernandes. Então em Lucas Fernandes, Reinaldo, Araruna, Rojas, os caras não jogaram nada. Muito ruim na partida os dois. Do resto, a estreia do Carneiro no São Paulo, gostei sim, achei ele bastante
dedicado, vontade não faltou, ele estava mostrando que queria a bola, ele estava vindo buscar jogo, ajudou na marcação. Então é um cara que, além do seu porte físico, ser muito forte, ele ajuda muito o São Paulo. Em caso do São Paulo precisar, no decorrer de uma partida, colocar ele em campo, acho que seria um bom camisa 9, talvez pro São Paulo aí. Nesse caso, tipo, o Diego Souza machucar, tomara que não. Mas se no decorrer da partida ele precisar entrar, ou o Diego Souza precisar sair, temos o Trellis, temos o Carneiro também. Então o Carneiro mostrou que ele pode sim ser um reserva, um bom reserva, aliás, ali competindo bem parelho com o Trellis. Os dois disputam a reserva com o Diego Souza. Então eu acho que o Carneiro fez uma boa partida. O Bruno Alves, indiscutível, joga muito. O Anderson Martins, o titular. O Hudson e o Lisieiro. O Lisieiro pra mim tinha que ser o titular já do São Paulo faz tempo. Nenê também fez a partida dele. Mas o que eu senti muito no São Paulo foi que o São Paulo não entrou com aquele... Em outros vídeos ainda eu cheguei a cogitar que não se surpreenda se o São Paulo fosse eliminado. Se o São Paulo meio que fizesse um corpo mole para poder sair da Sul-Americana. Eu particularmente não aceito muito isso, né? Não concordo. Acho que o São Paulo tinha time sim para poder levar as duas competições, tanto o brasileiro quanto a Copa Sul-Americana. Acho que o São Paulo tem elenco para fazer isso e poderia ter tratado a Copa Sul-Americana com um pouquinho mais de carinho. Porque querendo ou não, agora o que acontece? A gente já saiu da Copa Sul-Americana, esquece. O único campeonato pra gente agora é o Brasileirão. Ou seja, a pressão pelo Brasileirão só aumentou. Se a diretoria acha que saindo da Copa Sul-Americana talvez fosse ficar tipo... Eles não estão com o pé no chão. A diretoria do São Paulo já está achando que levou esse Brasileirão. E não é assim. Não é assim. Infelizmente, quando eu fiquei sabendo da reportagem que o Diego Aguirre, a uma rádio uruguaia, não um programa esportivo do YouTube, como eu tinha falado em outro vídeo. Então ele foi numa rádio uruguaia e deu a declaração que, quando os jornalistas perguntaram para ele qual era a importância dele para o São Paulo, qual era a importância do campeonato para o São Paulo, ele falou que era a Copa Sul-Americana e Brasileiro, que ele sim conseguiria manter as duas competições, levar ali em alto nível, ele poderia brigar pelo título nas duas. Só que daí o jornalista pergunta, mas e a diretoria? O que a diretoria pediu para você? Aí ele fala que a diretoria pediu exclusivamente apenas o Brasileirão, que o favoritismo tinha que ser o Brasileirão para não se importar tanto com a Copa Sul-Americana. Então, a partir do momento que uma diretoria dá uma declaração dessa, pra mim é incrível. Se você tá num campeonato, você tem que ter a capacidade de disputar. Mano, mesmo se cair fora, que caia brigando, pelo menos o São Paulo caiu brigando ontem, só que não tira a realidade disso ter acontecido, que foi a diretoria pedir pro Diego Aguirre não dar tanta importância para a Copa Sul-Americana, que eu acho extremamente errado. Não acho que precisa disso. Acho que poderia sim manter as duas competições, até porque o São Paulo tem um elenco bom. O elenco do São Paulo não é ruim. Talvez ele poderia, logicamente, é óbvio que a prioridade seja o campeonato brasileiro, pela importância e tudo mais. Só que você também não pode descartar um título internacional, dando a visibilidade que dá, que é a Copa Sul-Americana. Eu achei uma falta muito de consideração com o campeonato da Copa Sul-Americana. Achei a diretoria do São Paulo muito demente, burra, otária. Burra? Não precisava disso. Ó. Se o cara que convive com os jogadores tá falando que consegue manter, por que não dá o voto então? Porque não dá um voto de confiança? Então fala pro cara, pô, a nossa prioridade é o brasileiro, mas se você tá falando que consegue manter alto nível nas duas competições, aí já é problema seu, então a gente vai dar suporte para isso, beleza? Mas é você que tá falando, então você vai ter que pôr isso em prática, você vai ter que mostrar pra gente que você consegue levar a Copa Sul-Americana e consegue levar o brasileiro. Ele falou, só que a diretoria não foi dessa maneira, a diretoria já foi curto e grosso e falou, a gente quer apenas o Brasileirão. Foi isso que aconteceu, o São Paulo ontem eliminado nos pênaltis.
Como eu já disse, no tempo normal para mim o São Paulo massacrou a equipe do Colón. E da mesma maneira que eles jogaram no Morumbi, jogaram lá, o São Paulo foi todo o tempo para cima, todo o tempo ameaçando. Logo também eu acho que no início da partida teve uma falta do Nenê, mano, sensacional, o Nenê que bateu falta, cobrou a falta na trave. Aí depois teve o lance com o Everton. É incrível a mudança tática de jogo quando o Everton entra no São Paulo. O São Paulo parece outro time. O Everton foi a melhor contratação do São Paulo nos últimos anos. Foi o Everton. O Everton é sensacional. Porque esse rapaz entra e muda o estado físico, o estado emocional do São Paulo. Ele vai, mano. Ele vai pra cima. Ele não tem medo de nada, tá ligado? Ele vai e já era. Ele joga pelo time, ele dá a vida, velho. Então, é incrível como esse cara é fundamental pro São Paulo no momento. Tomara que continue assim. E ele no lance lá, ele quase fez o gol. Se não fosse o zagueirão correr, cortar a bola em cima da linha, São Paulo provavelmente teria saído classificado. Porque também depois veio aquele golaço do Lisieiro, um baita gol do Lisieiro, chutaço. Até depois também ele acabou saindo de estar machucado. E palmas pro Lisieiro, que jogou na raça, mesmo machucado, pediu para ficar em campo. Até porque o Aguirre já tinha feito as 3 substituições. Ele viu que no final do primeiro tempo, na volta pro segundo tempo, ele já tirou o Lucas Fernandes e o Araruna. Ele viu que não ia ter jeito nenhum de jogar com os dois ali, porque os dois estavam muito mal na partida. Então ele percebeu que também, palmas pro Aguirre, que foi muito inteligente. Mexeu certo. Só acho que ele não tenha mexido certo quando ele tirou o Carneiro para colocar o Trellis. Eu, na minha opinião, teria tirado o Rojas e teria colocado o Trellis, jogado com dois centroavantes e teria recuado um pouquinho também o Everton, jogando meio campo ali do lado esquerdo, lógico, continuando fazendo a sua ponta, que é onde ele joga, mas jogaria com 4 no meio de campo ali e 2 ali no ataque. Então jogaria num 4-4-2. Acho que seria ideal para o São Paulo naquele momento. E quem sabe o São Paulo não conseguiria fazer gols ali com o Carneiro e o Trellis, né? Então, a minha visão de jogo, só nisso daí que o Aguirre acabou, de fato, para mim, errando. Mas tudo bem. Ele tirou o Carneiro lá, depois entrou o Trellis. Não teve tanto tempo também para mostrar um bom futebol. Mas, tá bom, o Trellis é um bom reserva. Depois a partida acabou indo para os pênaltis. E agora eu vou chegar a falar no Jean. O Jean, vou voltar só um pouquinho. O Jean, ele fez uma boa defesa no segundo tempo. Foi exigido uma vez e fez uma boa defesa. Depois ele teve um outro lance também que eu acho que ele vacilou, que ele saiu muito afobado. E falando nos pênaltis agora. Ele aderiu uma técnica de ficar posicionado totalmente do lado esquerdo, depois dar um pulinho pro meio, depois querer pular, enfim, isso daí não muda nada. Mas acho meio tosco. Mas, cara, é incrível como o Jean, ele não consegue ou ele não tem a sorte de aproveitar as chances que tem quando o Aguirre dá pra ele. Quando o Aguirre dá a chance pra ele, é incrível como ele não consegue aproveitar o momento. É claro que ele deixa a ansiedade dele, atrapalha ele no momento. Ele é afobado. Não tô tirando o mérito dele ser um bom ou ruim goleiro, mas eu acho que no momento o São Paulo vai ter que trabalhar muito o lado psicológico e o lado emocional desse rapaz para poder vir ser um futuro goleiro do São Paulo. Acho que no momento não vai ter como o Jean seguir no gol do São Paulo. Eu não vejo mais ele, talvez, jogando esse ano com a camisa do São Paulo como titular. Lógico, ele vai entrar se caso o Sidão se machucar, ou for suspenso, ou acontecer alguma coisa do tipo. Tomara que não. Mas vimos que não dá para contar com o Jean. Não dá para contar com o Jean. Mesmo se der como eu falei em outros vídeos, às vezes, se a gente der um pouquinho mais de oportunidade, mais de sequência para o Jean, talvez ele melhore. Talvez ele melhore. Só que ele não passa nenhum tipo de segurança, ele não passa uma personalidade forte que você olhe lá atrás e você fala, pô, a gente tem o Jean no gol. Se a bola vir, a gente tá meio que seguro lá, tá ligado? Se vir uma bola que talvez o Sidão não defenda, é possivelmente que o Jean pegue esse tipo de bola. Mas é incrível como
No momento, eu juro que eu prefiro o Sidão do que o próprio Jean. No momento, eu prefiro o Sidão do que o Jean. E se for para dar oportunidade no meu modo de ver, e eu vou bater nessa tecla até esse moleque se tornar titular do São Paulo, é o Lucas Perry, que eu acho ele um baita goleiraço. Moleque de, acho que 20 anos ou 21 anos, eu não sei a idade exata do Lucas Perry, mas esse moleque é um goleiraço. Ele, na categoria de base do São Paulo, já salvou o São Paulo em vários jogos da base. Ele sempre se destaca, ele é um bom goleiro. Eu acho que o São Paulo poderia, pelo menos em algum campeonato do ano que vem, começar a elaborar mais esse menino, porque eu acho que ele que vai ser o futuro goleiro titular do São Paulo. É ele que vai aparecer e vai ficar como titular do São Paulo. A não ser que o São Paulo vá no mercado e contrate outro goleiro, que eu não acho possível que isso aconteça. Eu acho que o São Paulo vai ficar com Sidão, Jean e Lucas Perry. Esses 3 goleiros vão seguir no São Paulo pelo menos mais algum tempo. Então, acho que não venha outro goleiro agora. E acredito muito na vinda do Lucas Perry, subindo aí da categoria de base pro profissional. Aliás, ele já está no profissional, mas saindo do terceiro goleiro para virar o primeiro goleiro. E Jean, espero muito que você melhore, porque infelizmente no momento não dá para contar contigo. O cara tem tudo para ser um bom goleiro. Ele era um baita goleiraço no Bahia. Só que a pressão da camisa, a pressão da torcida, tendo aquela meta de substituir um ídolo do São Paulo, que é, não sabe, o Rogério Ceni, pesa muito isso para um garoto. E eu não sei se ele está sabendo lidar, mas eu acho que a ansiedade, a questão dele ser meio afobado, talvez esteja atrapalhando. O que não tira o mérito dele ser um bom goleiro. Isso jamais vai tirar o mérito dele de ser um bom goleiro. Mas a ansiedade de entrar num jogo assim, a afobação dele acaba atrapalhando muito ele em muitos lances e em muitos jogos. Ontem também teve o exemplo do quase pênalti lá que teve, mas graças a Deus o juiz viu, ele soube apitar a partida bem, então ele não marcou o pênalti, mas se é um juiz que se deixa levar pelo comando da casa, talvez teria marcado o pênalti ali naquele lance. Como eu falei, então não é surpresa para ninguém, eu já meio que esperava essa desclassificação do São Paulo, mas não fico muito contente também. Para mim, eu gosto muito de competições internacionais, eu gosto de ver o São Paulo disputando competições internacionais, então eu fiquei um pouco meio triste assim do São Paulo não ter passado, porque eu esperava que pelo menos... Eu não acho certo desvalorizar campeonato assim, seja o campeonato que for, filho. Se você tá jogando, você entra pra brigar, você entra pra dar porrada. Caralho, o maluco é brabo. Você entra pra ser campeão, você entra pra ganhar. Tipo, mano, o campeonato que você tá, você tem que valorizar, tá ligado? Vai vir quantia, vai vir visibilidade, vai vir de tudo, mano. Dá moral, tá ligado? É uma competição internacional, ia dar muita moral pro São Paulo. E o São Paulo, pra mim, tinha tudo pra ser campeão dessa Copa Sul-Americana. Tudo. Os times que ele iria enfrentar são todos muito fáceis. São todos muito de níveis muito abaixo do São Paulo. A qualidade que o São Paulo se encontra para uma competição internacional dessa, que é a Copa Sul-Americana, São Paulo seria campeão com tranquilidade, com facilidade talvez. Lógico que tem jogos que talvez pesa algum fator casa, enfim, como o próximo jogo seria contra o Júnior Barranquilla, que lá contra eles na Colômbia é meio complicadinho, sim, mas não é impossível. A gente ontem jogou no estádio para mais, acho que 35 mil pessoas, na Argentina, contra o Colón. O que mais me incomoda ainda é essas eliminações do São Paulo para times que são de menores expressões que esse time aqui. Então, para mim é muito lamentável ver o São Paulo abrir mão de competições assim. Tudo bem que a gente vê que o São Paulo nos últimos anos não é um time que briga por títulos, de fato não é mesmo, mas não se deve abrir mão quando se tem a oportunidade de conseguir um título. É a mesma coisa, vou usar o exemplo de uma pessoa desempregada. Você acha que ela vai fechar a porta para um emprego que vai vir para ela? Nunca que ela vai fazer isso. O primeiro emprego que aparecer para ela bom, que ela tenha visibilidade, ver que ela vai ganhar bem e vai trabalhar bem, não tem por que ela fechar a porta. Foi o que o São Paulo fez. O São Paulo simplesmente fechou a porta para um campeonato que seria talvez de mão beijada para o São Paulo, bicampeonato da Sul-Americana.
Então eu não apoio nem um pouquinho o que a diretoria fez, porque os jogadores, logicamente, seguem o planejamento do técnico e o técnico tem que seguir o planejamento da diretoria. Só que agora a pressão pelo título do Campeonato Brasileiro cresce mais ainda, a responsabilidade aumentou. Eu acho que talvez se o São Paulo quisesse abandonar esse campeonato, então passasse pelo Colón ou caísse para um time de mais expressão, para não ficar feio, porque ficou feio. E eu particularmente não gostei nem um pouquinho, mano. Não gostei. Tem muitos torcedores do São Paulo que falam: ah, mas saiu, mas a gente é líder do Brasileirão, a gente vai ganhar o Brasileirão. Não é assim, mano. Tem que ter o pé no chão. Tem que saber que provavelmente Flamengo já tá fora da Libertadores. O Grêmio saiu da Copa do Brasil. Ou seja, esses dois times que estão ali na cola do São Paulo, eles só tem o Brasileirão, o Flamengo só tem agora a Copa do Brasil e o Grêmio só tem a Libertadores. Ou seja, espaçou bastante o espaço para eles, entendeu? Eles não vão ter mais jogos toda quarta-feira. Então se o São Paulo não abrir o olho, se o São Paulo tropeçar desses próximos 4 jogos, que eu acho que é contra Chapecoense, Ceará, Paraná e Atlético Mineiro, eu acho que é, né? É Chapecoense, Ceará, Paraná e Atlético Mineiro, se eu não me engano, acho que são esses 4 jogos. Desses 15, 3, 6, 9, 12, desses 12 pontos, se o São Paulo não somar pelo menos 12, mano, eu vejo o São Paulo agora com uma obrigação de ganhar os próximos jogos até pegar um gigante pela frente. Se o São Paulo não... O São Paulo vai ter que... Nossa, eu acho que o São Paulo entrou numa roda de fogo incrível com essa eliminação da Sul-Americana, porque a pressão aumentou demais. A pressão no São Paulo vai aumentar pelo título. Isso também não tira a boa fase do time. É só o time manter a pegada, manter a estrutura, manter a cabeça no lugar, manter o foco no Brasileirão, que tudo dá certo. Mas não pode tropeçar. Não, em casa, daqui pra frente, eu não vejo o São Paulo mais podendo empatar jogo em casa. Ou o São Paulo ganha, ou ganha. Porque se deixar pra empatar em casa e tentar depois tirar ponto fora de casa, por mais que o São Paulo seja o melhor visitante no campeonato, uma hora essa boa fase oscila. A gente tem o exemplo do Corinthians do ano passado. O Corinthians do ano passado praticamente garantiu o título no primeiro turno, de fato. Mas, a hora que começou o segundo turno, começou a oscilar e o Palmeiras chegou muito próximo. O Palmeiras quase tomou o título do Corinthians. Então o São Paulo tem que abrir o olho, tem que sim pegar exemplos como esse do Corinthians. Não é porque é rival que não vai pegar como exemplo, sim, tem que pegar exemplo sim. Tem que se estruturar, tem que manter o foco agora, para não cometer o mesmo erro que o Corinthians cometeu ano passado, porque esse ano o Internacional tá brigando, o Grêmio com certeza vai brigar pelo Brasileiro e o Flamengo vai brigar pelo Brasileiro. Para mim esses 4 times é os que brigam ali pelo Brasileirão, é os que vão querer tirar o São Paulo da liderança. Então é bom o São Paulo abrir o olho, não vacilar dentro de casa, pontuar dentro de casa e fora de casa, pelo menos empatando fora de casa. Eu não vejo o São Paulo podendo perder, cara. Eu não vejo o São Paulo podendo perder por um bom tempinho aí, até pegar um gigante. Contra time pequeno vai ter que massacrar, vai ter que fazer saldo de gol. Eu não tô generalizando não. Vocês vão ver, quem concorda comigo, vocês vão ver o que vai acontecer se o São Paulo começar a decair. Eu espero muito que isso não aconteça. Espero muito que o foco no Brasileiro continue. E espero muito também que essa oscilação não venha agora. Espero que essa oscilação talvez venha mais pro meio do segundo turno, onde talvez o São Paulo já esteja com mais pontos adquiridos, uma vantagem talvez um pouquinho maior. Então, porque oscilar agora é muito perigoso. O Internacional está embalado. O Flamengo, depois da classificação contra o Grêmio, também vai estar embalado. Então tem que abrir o olho, tem que ficar esperto. Como eu disse, eu não curti essa eliminação do São Paulo. Não gostei nem um pouco da eliminação do São Paulo para o Colón. Enfim, galera, infelizmente fomos eliminados. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Espero muito que entendam também a análise aí sobre a eliminação do São Paulo.
Sei que muitos vão concordar, sei que muitos vão discordar, talvez a maioria vai discordar porque vejam mais o brasileiro como um foco, mas enfim, são opiniões diferentes e a gente tem que respeitar tanto a minha, quanto a sua, quanto do amiguinho, quanto de todo mundo. Opiniões são válidas e é assim que é legal, porque é assim que a gente debate futebol, assim que a gente coloca nossas opiniões em jogo e discute. Beleza? Então eu espero muito que tenham gostado do vídeo, espero muito que compartilhe, se inscreva no canal, deixa o like aí que também ajuda muito, muito mesmo. E compartilha com os amiguinhos, mano. Tem rede social aí, tem o grupo de WhatsApp do São Paulo. Aonde for, mano, aonde você puder divulgar, aonde você puder compartilhar, saiba que você tá ajudando muito, mano. Saiba que tá ajudando demais e tá ajudando um sonho também que é imenso e quem sabe vá pra frente, beleza? Valeu, falou e fui!